Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, é uma bênção, um prazer, um privilégio podermos ministrar e compartilhar a palavra de Deus mais uma vez entre nós. E a meditação de hoje tem como texto base uma passagem intrigante no sentido de fora do contexto convencional. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e se trata da anunciação do nascimento de Jesus. Os versículos são os 10 e 11. Diz assim: mas o anjo lhes disse aos pastores que estavam no campo: não temais, não tenham medo, eu estou trazendo boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. E qual que é a notícia? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa santa e bendita palavra, que ela ministre realmente aos nossos corações, que a nossa mente esteja disposta, ó Deus, a receber as informações e o nosso coração esteja disposto a abraçar a mensagem da Tua palavra, para que nós todos sejamos poderosamente, ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Eu disse, o texto é fora do contexto da época. E eu sei que você está pensando assim, mas pastor, não é Natal, o que esse texto tem a ver com o final de abril? E eu diria para você que a única coisa que difere é o fator histórico. Aqui no texto bíblico, o anjo diz assim, hoje. Então, quando ele falava hoje para os pastores, ele estava se referindo a um evento que aconteceu cerca de 2000 anos atrás. Mas eu espero, sinceramente, que Jesus nasça no coração de alguém hoje, em função dessa palavra. O que torna o anúncio angelical totalmente contemporâneo. Cada conversão é um novo nascimento. E o novo nascimento, a que Jesus se refere a Nicodemos em João, no capítulo 3, é o nascimento do Cristo na vida de quem ainda não o recebeu. Essa notícia que o anjo deu, evidentemente não foi veiculada pela Globo, nem pela Record, nem pela televisão, nem pela Band, nem pelo SBT, nem pela CNN, nem por nenhuma outra rede de televisão ou mídia social. No entanto, é uma notícia que repercute no mundo inteiro há 2 milênios. Nunca uma notícia durou tanto tempo. O sistema de transmissão de Deus é, sem dúvida, impressionante. Ele tem essa particularidade, é uma notícia que não fica velha, que não cai no esquecimento, que não caduca, que não perde o seu efeito com o passar do tempo. Mas tem outra particularidade, não é uma notícia apenas histórico-informativa. Ela é transformadora quando atinge a vida de alguém. Ela muda a maneira da pessoa ver a vida. Ela muda a maneira da pessoa viver a vida. Ela muda a maneira da pessoa compartilhar a vida. Ela muda a pessoa, a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Muda o passado? Muda. O passado é perdoado, o presente se torna vibrante e o futuro é glorioso. Infelizmente, boas notícias não atraem o mundo. Boa notícia não vende. Boa notícia não desperta o interesse das pessoas. Parece até que o ser humano nem liga para boa notícia. Tão acostumado e ávido por notícia ruim que é. A gente é constantemente bombardeada por más notícias e elas nos envolvem. Todo dia eu ouço alguém dizer, quando não sou eu mesmo que estou dizendo, não aguento mais essas mesmas notícias sobre política, sobre coronavírus, e no entanto a gente não consegue se desligar delas.
É uma coisa impressionante, é um grude. Nós que conhecemos, ainda que pouco, as Escrituras, sabemos como as notícias ruins atrasam ou atrasaram o cumprimento da promessa da entrada na terra prometida em 40 anos. Nós sabemos o que as notícias ruins causam nas pessoas. Nós precisamos mesmo de boas notícias. E por que eu estou afirmando isso com tanta convicção? Porque se a gente quisesse mesmo se encher de boa notícia, de notícia boa, não gastaríamos grande parte do tempo, e hoje a gente tem bastante tempo livre, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Netflix. A gente ia logo para a Bíblia, que é o porto seguro de quem quer encontrar consolo, conforto, esperança, paz, alegria e prosperidade em qualquer época, em qualquer situação. Isso, gente, não, isso que eu estou falando não é alienação, não é papo de crente, não. A Bíblia não deixa que a alma da gente seja insuflada, tomada por más notícias, por notícias ruins. Eu repito, nós precisamos mesmo de boas notícias. Então vamos a elas. Eu tenho 3 boas notícias para dar para quem crê que o Senhor Jesus é o pastor que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça, além de não deixar nos faltar coisa alguma. E a primeira notícia é a seguinte: pode respirar aliviado, pode respirar aliviada, que nem o mundo e nem a vida vão acabar. A encarnação, isso que a gente leu aqui, aconteceu justamente para trazer esperança de vida ao mundo, e não o contrário. E também não era um paliativo para aquele tempo. O mundo não acabou, apesar de aparentemente estar parado. Mas parar não é o mesmo que acabar. Sempre houve forças humanas e espirituais lutando para isso, para destruir aquilo que Deus criou, para impedir o avanço da vida, mas qualquer esforço nesse sentido tem sido e sempre será em vão. O máximo que vão conseguir é chegar onde Deus quer e permite que se chegue. No entanto, as notícias ruins contribuem para alvoroçar as pessoas, infundindo medo, a insegurança, o desespero, o desânimo, e ultimamente o que não falta são essas más influências para a nossa alma. Os profetas do Apocalipse se apresentam aí o tempo todo, cada vez fica pipocando mais gente. E quando eu digo profetas do Apocalipse, eu estou me referindo tanto a essas pessoas ligando os acontecimentos atuais aos textos bíblicos, como com gente anunciando mais desgraças, mais tragédias, mais coisas ruins, como com gente que também preconiza desejos humanos. Por exemplo, aquilo que a sociedade pós-moderna, de forma geral, sonha, ou pelo menos diz que sonha, essa coisa que eles querem que haja na terra, uma sociedade única, uma religião única, um governo único, essa questão de não ter preconceitos. Ainda que isso fosse possível, hipoteticamente falando, não duraria muito com o homem do jeito que é. É o tipo da coisa que só aconteceria pelo uso da força, compulsoriamente, obrigatoriamente, mas que em pouco tempo deflagraria assim revoltas, revoluções e guerras. Isso que a sociedade quer, Deus também quer, mas nos moldes dele e não nos moldes do homem caído. E isso que Deus quer, Ele vai fazer,
vai acontecer de maneira plena, cabal, definitiva, quando Deus estabelecer o seu reino, o reino em que o príncipe da paz governará. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse dia ainda não chegou. Então, a gente vai ter que continuar convivendo com as diferenças em forma de tolerância. Isso é, a gente tolera quem pensa, quem age, quem prega qualquer ideologia diferente da nossa. Todo mundo faz isso. Mas daí a dizer que está tudo bem, que isso não incomoda, que isso não faz diferença, é uma grande mentira. O mundo quer que todos pensem e queiram a mesma coisa. O problema disso essa unicidade seria ditada por quem? Por que é que o mundo tem que ser segundo quem pensa e quer exatamente o contrário do que eu penso e quero? Esse que é o problema. Quem é que tem condições de dizer como tem que ser as coisas, senão o próprio Deus que criou todas as coisas? Mas eu não quero ficar divagando nesses assuntos, eu quero falar de uma verdade bíblica, e a verdade é que o mundo e nem a vida vão acabar. Mas pastor, pessoas estão morrendo. Gente, pessoas morrem desde que o pecado entrou no mundo. Eu não estou sendo insensível, longe de mim achar que a morte tem que ser aceita. Não, eu também não quero morrer e nem quero que as pessoas que eu amo morram. Mas a morte é um fato com o qual a gente convive desde sempre, embora a gente nunca vá acostumar com ela, tendo em vista que a Bíblia a chama de nosso inimigo. Depois de passar esse período mais negro da pandemia, pessoas ainda vão continuar morrendo. O fim da pandemia não será o fim da morte. O fim da morte é como o fim da lei que Paulo fala lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Eu diria que o fim da morte também é Cristo. O mundo não vai acabar e a vida também não vai acabar. A morte não pode matar quem está em Cristo Jesus. No entanto, algumas coisas podem sim acabar, e as coisas que podem e deveriam acabar na sua vida, se você abraçar a boa notícia que é Jesus, esperança das nações, conforme diz o texto de Mateus 12:21, se você abraçar Jesus na sua vida, o que vai acabar é o medo, a insegurança, o desespero e o desânimo. A notícia do anjo começou sendo dada da seguinte forma: não tenham medo. Diferente da notícia do Covid hoje que o povo dá: fiquem na sua casa, tenham medo. Eu não estou falando para você sair, não estou falando para você ir contra o que o governo, estou falando que a diferença entre aquilo que Deus propõe ao ser humano e aquilo que o ser humano acha que tem que ser feito. Deus fala assim: não tenham medo, não temam. E o ser humano fala assim: tenham medo. E o que precisa acabar isso na nossa vida quando a gente abraça Jesus? O medo, a insegurança, o desespero, a incerteza, o desânimo. Não temam. Não é o fim, ainda que para muitas pessoas pareça que é. A segunda boa notícia que eu tenho para dar para vocês se encontra no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 2. Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. O que eu queria dizer para você como boa notícia é que existe cura para as nações. Eu não acredito que as instituições e corporações humanas, quer sejam elas políticas
ou farmacêuticas, né, estejam interessadas mesmo em uma cura para a pandemia. Tem muita gente inescrupulosa lucrando com ela. Mas há uma cura para as nações, para todas as nações. A Bíblia diz, e eu acredito nela, a cura não é só para uma pandemia específica, não é para um tipo específico de doença, não, a cura é para todas as nações, é a cura para algo muito pior do que a pandemia, para essa pandemia do coronavírus. A cura é para a malignidade do homem, é a cura para os efeitos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa cura alcança o corpo, a alma e o espírito humanos. Essa cura tem nome e é Jesus de Nazaré. Como eu disse antes, há cura para o nosso passado. Jesus cura o nosso passado quando nos perdoa e põe de volta a nossa vida em movimento em direção à eternidade com Ele. Ele trabalha a nossa alma de forma a enchê-la de esperança, de paz, de alegria, de ânimo, de coragem para encarar o dia a dia. Ele prepara o espírito para quando chegar o dia em que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu digo para você que Jesus curaria todas as nações hoje, se elas se curvassem a Ele e o reconhecessem como Senhor. No entanto, a gente sabe que isso não vai acontecer agora. Isso significa que a cura que já está disponibilizada para todas as nações só será levada a efeito no dia do Senhor. É o que diz o Apocalipse 22, versículo 2 que eu li para vocês. Mas aí você pode estar pensando, se na eternidade não haverá doenças, pastor, então por que cura para as nações? Não se trata de cura no sentido de tirar uma doença, mas no sentido da manutenção da vida. Jesus sempre será o mantenedor da vida, tanto na linha do tempo como na eternidade. A vida não pode existir sem Deus, mesmo e principalmente na eternidade. E a vida também não pode existir sem Deus na linha do tempo. Sem Jesus não há vida. Sem Deus o que sobra é destruição e caos. Muita gente acha que o mundo seria melhor se não existisse essa coisa da fé em Deus. Essas pessoas não conseguem ver que o mundo está do jeito que está justamente por falta dessa fé. O que o mundo precisa é de cura, da cura para as nações. O que o mundo precisa é daquele que ele mais rejeita, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu tenho uma terceira e última excelente notícia, é que apesar da rejeição que sofre, Deus não abandonou um mundo à própria sorte. Nós não estamos condenados. Há quem diga que essa pandemia é castigo de Deus. Eu diria, tomara que seja, porque até mesmo na sua ira, Deus é misericordioso. Eu prefiro que Deus intervenha do que nos deixe entregue a nós mesmos. Isso sim seria o fim, a destruição total. Deus é a nossa única defesa contra nós mesmos e o mal que se move entre nós. Não, Deus não nos abandona, ainda que uma mãe abandone seus filhos, diz o próprio Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo 49 do seu livro, versículos 14 a 16, ele diz, ainda que uma mãe abandone o seu próprio filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês, porque vocês estão gravados nas palmas das minhas mãos. Isso não é maravilhoso, gente? Eu me lembro que na adolescência, eu escrevia recados na mão para não me esquecer. Mas bastava lavar as mãos que a tinta saía junto com a água e o sabão.
Mas Deus não escreveu com tinta de caneta, Ele gravou os nossos nomes nas mãos dele, isso é, de uma maneira que não dá para apagar, eles estão sempre lá, estarão sempre lá. Não tem como Deus se esquecer de você, não tem como Deus se esquecer de mim, não tem como Deus se esquecer de nós. Nesses tempos de isolamento, muita gente tem experimentado essa sensação meio que de abandono, de solidão, não poder estar com pessoas que ama, não poder tocar nas pessoas, ter que ficar intocados dentro de casa, ou mesmo escondido atrás de uma máscara. Isso realmente causa um mal-estar emocional muito grande. Mas ainda que você não tivesse ninguém nesse mundo que se importasse com você, Deus não te deixaria só. Nós somos teístas. O que isso significa? Significa que nós cremos que Deus não só criou o mundo, como também se importa e interage com ele. Então, eu queria compartilhar essas 3 boas notícias para você, para te consolar no meio de tanta má notícia. Primeira foi: pode respirar aliviado, aliviada, que nem o mundo e nem a vida vão acabar. A segunda é que há uma cura para as nações. E a terceira é que Deus não nos abandonou à própria sorte. Sempre há um depois, sempre há um amanhã, sempre há um futuro para quem confia no Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.